Você realmente conhece a história do cangaço? Prepare-se para uma viagem ao passado, onde justiça e terror andavam lado a lado. No sertão nordestino, um nome se tornou lenda: Lampião, o rei do cangaço. Ao seu lado, a destemida Maria Bonita, a primeira mulher a integrar o movimento. Mas afinal, eles eram heróis ou vilões? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos, as batalhas e o trágico fim do casal mais temido do sertão. O que a história não te conta? Fique até o final para desvendar os mistérios do cangaço. De Dadá Jesuíno Brilhante, as 5 figuras mais brutais do cangaço. Jararaca. José Leite de Santana, conhecido como Jararaca, foi um cangaceiro do bando de Lampião, famoso pela participação na defesa de Mossoró, em 1927. Capturado após a batalha, ele faleceu de forma brutal, tendo sido levado para um cemitério onde sua cova já estava preparada. Sua morte gerou uma crença local de que Jararaca se arrependeu de seus crimes e concedia graças. Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante, cangaceiro e líder do movimento contra os coronéis, ficou conhecido como Robin Hood do sertão. Ingressou no cangaço após um conflito envolvendo seu irmão e ficou famoso por seus roubos que eram repartidos com os mais pobres. Jesuíno defendia os oprimidos e se opunha à exploração dos ricos, mantendo uma postura de luta contra a injustiça. Dadá. Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá, foi esposa de Corisco e a única mulher a portar um fuzil no bando de Lampião. Após ser capturada e violentada por Corisco, ela se uniu ao bando e, após a morte de Lampião, assumiu a liderança. Sua gestão no cangaço durou pouco, sendo capturada e amputada após um ataque que resultou na morte de Corisco. Antônio Silvino. Antônio Silvino, cangaceiro e herdeiro da tradição do banditismo, começou sua trajetória após o assassinato de seu pai. Conhecido como Rifle de Ouro, ele se tornou famoso por seu código de honra e enfrentou a polícia em diversos confrontos. Foi preso e, após 23 anos de prisão, foi libertado por indulto. Morreu em 1944. Zé Baiano. Zé Baiano, integrante do bando de Lampião, ficou famoso por sua crueldade. Conhecido como Pantera Negra dos Sertões, ele cometia atrocidades como matar sua esposa e marcar mulheres com ferro em brasa. Zé Baiano foi morto após uma emboscada organizada por um coiteiro da região, e seu assassinato gerou grande repercussão. Essas figuras marcaram o cangaço não apenas por sua violência, mas também por seus legados complexos no imaginário popular. O cangaço foi um movimento social que ocorreu no Nordeste do Brasil entre os séculos XIX e XX. Formado por grupos de nômades armados, os cangaceiros percorriam o sertão em bandos. Esse movimento surgiu como uma resposta às condições precárias em que vivia grande parte da população nordestina, submetida ao poder dos grandes fazendeiros. Para impor sua presença, os cangaceiros utilizavam a violência, armados com espingardas, facas e punhais, saqueando fazendas, sequestrando e assassinando fazendeiros. Dessa forma, muitos habitantes passaram a vê-los como símbolos de resistência e força. Entretanto, havia cangaceiros que aterrorizavam povoados, invadiam aldeias, roubavam, assassinavam e cometiam crimes brutais, o que gerava medo e insegurança na população. Os cangaceiros tinham um estilo característico, vestindo roupas de couro e chapéus para se proteger da vegetação densa da caatinga e dos ataques da polícia, já que eram perseguidos constantemente. Origem do nome cangaço. O termo cangaço vem da palavra canga, que se refere a uma peça de madeira usada sobre o pescoço do gado para transporte de cargas. O nome foi associado aos cangaceiros devido à vida nômade e à grande quantidade de pertences que carregavam consigo. Principais cangaceiros. Havia diversos grupos de cangaceiros, mas o mais notório foi o liderado por Lampião, que atuou entre 1920 e 1930. Outros nomes de destaque no movimento incluem Anísio Marculino, Gasolina, Antônio dos Santos, Cobra Verde, Antônio Inácio Moreno, Ezequiel Ferreira da Silva, Beija-Flor, Domingos dos Anjos, Serra do Umã, Hermínio Xavier, Chumbinho, Isaías Vieira, Zabelê, Januário Garcia Leal, Sete Orelhas, Jesuíno Alves de Melo Calado, Jesuíno Brilhante, Joaquim Mariano Antônio de Severia, Nevoeiro, José de Souza, Tenente, João Mariano, Andorinha, Laurindo Virgulino, Mangueira, Lucas Evangelista, Lucas da Feira, Manuel Batista de Moraes, Antônio Silvino. Os cangaceiros conheciam profundamente o sertão e seus recursos naturais, sobrevivendo por décadas, de 1870 a 1940. Muitos recebiam proteção dos coronéis em troca de serviços e favores. O surgimento do cangaço.
Com a proclamação da República em 1889, o Brasil enfrentou uma série de crises sociais e econômicas, especialmente no Nordeste, onde a fome, a pobreza e a violência se agravaram. Foi nesse cenário que no final do século XIX, surgiram os primeiros grupos de cangaceiros. No início do século XX, o cangaço ganhou maior estrutura e organização, tornando-se um dos fenômenos sociais mais marcantes da história brasileira. Embora tenha sido um movimento marcado pela violência, também representou a luta por uma realidade mais justa e inclusiva para os sertanejos. Lampião e Maria Bonita, o mais famoso casal de cangaceiros. Lampião foi uma figura revolucionária e se tornou conhecido como Rei do Cangaço ou Senhor do Sertão. Seu nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, de 1897 a 1938, nascido em Serra Talhada, Pernambuco. Antes de se tornar cangaceiro, foi coronel da Guarda Nacional e percorreu quase todos os estados do Nordeste lutando contra as injustiças da época. Maria Bonita, sua companheira, ficou conhecida como a Rainha do Cangaço. Seu nome era Maria Gomes de Oliveira, de 1911 a 1938, sendo a primeira mulher a integrar o cangaço. Tornou-se um dos maiores ícones do movimento, participando ativamente das batalhas ao lado de Lampião. Morte e exposição das cabeças do bando de Lampião. Lampião e Maria Bonita foram mortos em uma emboscada armada pelas autoridades durante o governo de Getúlio Vargas. O ataque ocorreu no dia 27 de julho de 1938, quando o casal e seu bando estavam acampados na Grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe. A morte dos líderes marcou o fim de uma era. Para as autoridades, eles eram criminosos perigosos, e suas cabeças, assim como as de outros cangaceiros, foram expostas publicamente como troféus. Somente em 24 de maio de 1965, com a aprovação do projeto de lei número 2867, os restos mortais do casal e de seus companheiros foram finalmente enterrados. O assassinato de Lampião e Maria Bonita representou o declínio do cangaço. Muitos cangaceiros, temendo serem capturados e degolados, se entregaram às autoridades. Para alguns historiadores, o fim definitivo do cangaço ocorreu em 1940, com a morte de Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido como Corisco, um dos últimos cangaceiros e amigo de Lampião. E aí, o que você achou desse vídeo? A história do cangaço é cheia de mistérios, lutas e polêmicas. Lampião e Maria Bonita foram heróis ou vilões? Queremos saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu e se você já conhecia essa história. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!